Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é Thiago, Professional Scrum Trainer da Scrum.org, e eu vim falar aqui hoje sobre uma dúvida que acontece bastante nos treinamentos, né? Muito comum os alunos perguntarem, beleza, entendi aí os conceitos que você me passou, entendi como é que o Scrum funciona, mas quais são as atividades do PO no dia a dia? O que o PO faz no dia a dia? Ele chega na empresa e faz o quê? Ué, o PO não faz nada, né? Brincadeira. Então vamos lá, vou explicar para vocês aí como que seria um dia a dia do PO e como que para quem ainda não sabe como é que funciona, como que é mais ou menos essa dinâmica, beleza? Bom, então é o seguinte, né? Então o PO, ele é responsável pelo produto, né? E dentro do produto, daquele produto qual ele é dono, tem várias atividades. Tem atividades que são mais estratégicas, atividades que são mais táticas e atividades que são mais operacionais. Atividades mais estratégicas, ou seja, entender ali a visão do produto, né, qual é a estratégia de negócio com aquele produto, desenhar ali depois um roadmap em cima disso, de como ele vai fazer a entrega daquele produto ali. Depois acaba isso caindo na parte do Product Backlog, da gestão do Product Backlog. Como é que a gente vai colocar então os PBIs ali, os itens do Product Backlog, para que a gente consiga então depois rodar as sprints e começar a trabalhar com esse processo, né? Só que isso é um trabalho contínuo, né? Então, a visão do produto, às vezes você chega lá, tem visão do produto, não tem visão do produto, você vai precisar criar, né? Sozinho, muitas vezes não, você vai ter que trabalhar ali com diversos stakeholders, com o CEO, com várias pessoas da empresa para poder ter essa visão, consolidar, ou seja, aonde a gente quer chegar, e aí começar a trabalhar nesse roadmap e tudo mais, né? Então, isso num aspecto mais macro. Mas, cheguei na minha empresa lá, né? Como é que é o dia a dia? Então, vou falar um pouco de como é o meu dia a dia, então, quando eu estou trabalhando ali como PO de algum produto, né? Então, assim, cheguei no trabalho. Primeira coisa que eu gosto de fazer é o quê? É dar uma olhada no meu painel ali, que vai me dizer ali qual que é a saúde do meu produto, né? Então, a gente está falando do quê? De métricas. Quais são os principais indicadores ali que a gente está olhando para aquele negócio para saber se está fazendo sentido ou não, né? Então a gente tem métricas ali que vão mostrar para a gente o quanto que aquele produto está de repente fazendo sentido financeiramente para a empresa ou não. Então a gente pode estar olhando ali questão de vendas, métricas, né, de LTV, por exemplo, entre outras métricas que vamos entender se está vendendo, se não está vendendo, o que está fazendo sentido ou não, né? Então se eu tenho lá um site, um e-commerce que vende R$200 mil por dia, por exemplo, e de um dia para o outro parou de vender, diminuiu drasticamente esse número, opa, já é um indicativo que a gente precisa então entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Então, olhando essas métricas, a gente vai ter um pouquinho mais de entendimento. O que eu gosto de olhar também? Então, bastante nos produtos web que eu trabalho, eu gosto bastante de trabalhar com Hotjar, que ela é uma ferramenta ali, que basicamente o que ela faz? Ela vai gravar um videozinho de como os usuários estão se comportando na ferramenta. Então, além desse videozinho, ela mostra para a gente também ali um mapa de calor de onde as pessoas estão acessando mais o site. Então, a gente vê as áreas mais clicadas ou não. Então, a gente consegue entender como é que o usuário, como é que as pessoas que estão usando o nosso produto estão interagindo com o nosso produto. Então, começa a ficar um pouco mais claro, por exemplo, eles estão com dúvidas, né? Está rolando muito scroll, procurando alguma coisa que ele não está achando, ou a informação está ali, está clara, ele já bate o olho e já vê aquela informação. Então isso ajuda a gente a entender algumas coisas. Por quê? Eu costumo dizer que o PO, né, by the book, ele é o quê? Ele é o otimizador de valor para o produto, né? É o maximizador de valor para o produto, né? Então é isso que o PO faz. Então, trocando em miúdos, o que eu costumo dizer? Você precisa então ser a anteninha que vai sintonizar o que é valor. E esse valor, quem vai te passar essa percepção? Tem valores de negócio, que são os próprios usuários, né? Ou melhor dizendo, os stakeholders da empresa que vão trazer essas informações para você, e tem os valores ali que são os valores dos seus usuários, dos seus consumidores. Então, olhando essas métricas, olhando o Hotjar, por exemplo, vai te dar uma série de insights do que você precisa melhorar ou não no teu produto, para que você tenha um produto melhor. Então, dando essa olhada de manhã, eu gosto de olhar isso, porque isso me dá um panorama geral. Uma coisa que eu gosto de fazer também, não é todo dia, mas eu gosto de fazer é o quê? Estar mais próximo ali dos canais de atendimento do cliente, né? Então, às vezes você tem lá um time de Customer Success, um time de CRM, um time de atendimento, que está ali falando com as pessoas, entendendo ali quais são as dúvidas, fazendo relacionamento com o cliente. Então é importante
você está próximo dessas pessoas para que você entenda. Beleza, a pessoa está entrando no e-commerce, ela tenta comprar um produto e não está conseguindo comprar esse produto porque tem uma série de dúvidas. De repente, essas dúvidas que estão acontecendo no canal, talvez sejam informações que você precisa deixar mais explícito lá na página do teu produto, dar um pouco mais de destaque dentre elas. Então é uma coisa bastante interessante que a gente precisa olhar, certo? Então, coisas assim que eu acabo olhando ali diariamente, semanalmente, para ter essas informações. Bom, e aí o que acontece, né? Na versão anterior do Scrum Guide, o que o Scrum Guide falava, né? Sobre a parte do refinamento do Product Backlog, e vocês vão entender por que eu estou querendo falar sobre isso. Ele dizia ali, né, que o PO ele poderia usar até 10% da capacidade do time, né, dos desenvolvedores, para fazer o refinamento do Product Backlog. O que esses 10% dá para a gente entender assim? Quer dizer que 90% do tempo dos developers está focado em fazer aquela entrega daquela sprint. E 10% eles vão estar trabalhando com você no quê? No refinamento dos itens das próximas 2 ou 3 sprints, né? Então o que acontece? Enquanto os desenvolvedores têm o foco maior em fazer a entrega daquela sprint, o PO é um pouco o contrário. O PO está 10% do tempo dele ali fazendo o quê? Tirando dúvidas dos desenvolvedores. Então os desenvolvedores estão lá construindo os itens, eles vão precisar tirar dúvidas, fazer validações, olha, ficou pronto, era isso mesmo, não era, qual que é o feedback ou não. Então você está tendo essa interação ali com os desenvolvedores no dia a dia. Só que 90% ali, por exemplo, do teu tempo, você vai ter que estar olhando um pouquinho para frente, de 2 a 3 sprints, ou seja, preparando o Product Backlog para as próximas sprints. Então, aquelas informações que eu falei para vocês, de olhar métricas, de olhar uma série de coisas, para você entender o que comportamento que os usuários estão tendo no teu produto, qual é o impacto que o teu produto está tendo no negócio, vão gerando insights do que você precisa fazer. Então isso você vai colocar no Product Backlog e você vai refinando esses itens para que eles estejam em algum momento preparados para rodar em algumas sprints. Certo? Então tem esse trabalho, né, de você ficar ali então constantemente buscando essas informações e preparando o Product Backlog para as próximas sprints. Um outro ponto bastante interessante. O PO ele é responsável por fazer o quê? A gestão dos stakeholders. Então quem são os stakeholders? São as áreas ali, né, fora os usuários, são as áreas de negócio ali da empresa que vão ser impactados por aquele produto, né? Então uma área que nem eu falei lá de CRM, área de vendas, que às vezes se apoia num produto digital para poder também ajudar com as metas, financeiro, enfim, outras áreas ali que eles têm necessidade. E o teu papel é o quê? É entender as necessidades e as restrições de cada uma das áreas. E as restrições é algo bastante importante, porque, por exemplo, o jurídico. Quais são as restrições do jurídico? Quais são as restrições do financeiro, né? Então, assim, condição de pagamento, opções de parcelamento e tudo mais, são coisas que não é você sozinho que toma essa decisão. Você precisa ali, na verdade, pegar as restrições que os departamentos trazem para você e tornando isso transparente através da gestão do Product Backlog. Né? Então entender essas restrições e também entender as necessidades deles, né? O que eles precisam, tanto de objetivos de negócio, quanto o que o produto precisa ter para que eles atendam aqueles objetivos de negócio. E aí você vai entendendo isso, o que estiver alinhado ali com a visão do produto, com o Product Goal, você vai ordenando o teu Product Backlog no teu dia a dia. Né? Então são esses tipos de atividades que a gente acaba fazendo no dia a dia que vai consumindo bastante o trabalho do PO. Então ele está em constante negociação, em constante conversas com diversas áreas para poder então sintonizar o que é valor para os diversos stakeholders ali que ele tem e aí usando ali as ferramentas que ele usa para fazer a ordenação do Product Backlog, seja uma matriz RICE, seja outras formas de ordenação por valor, enfim, ele vai então ordenando e deixando isso um pouquinho mais claro, beleza? Então, o que eu queria falar para vocês? Se você que está querendo ser um Product Owner, se você que está querendo entrar nesse mundo e achou interessante esse trabalho, viu algumas ferramentas, algumas coisas que eu falei aqui nesse vídeo para vocês, Product Backlog, ordenação, matriz, RICE, enfim, outras características e quiser entender um pouco mais sobre isso, o treinamento do PSPO, né, o Professional Scrum Product Owner, é um treinamento bastante interessante. Por quê? A gente vai te dar todo esse embasamento, ou seja,
A gente vai trazer quais as ferramentas você precisa para você desenvolver um bom trabalho como um PO. Neste curso, a gente vai falar do quê? De como estabelecer a visão do produto. Então, a gente vai explicar quais ferramentas que você consegue usar para estabelecer a visão do produto, como você consegue definir o que é valor para o produto, então, quais são os objetivos que você precisa atingir, e como que você entra num fluxo de validação. Por quê? Quando a gente fala de produtos, desenvolvimentos de produtos, eles estão inseridos dentro do cenário complexo. E quando a gente está no cenário complexo, a gente tem mais incerteza do que certeza. Então, muitas vezes, a gente, como PO, coloca um monte de coisa no Product Backlog, mas a gente está cheio de viés. Os viés, o que faz sentido para mim. Só que o que faz sentido para você, o que faz sentido para os stakeholders, não necessariamente é o que vai fazer sentido para o teu usuário final, para o teu consumidor. Então, você precisa ter um fluxo do quê? De validação. Antes de você desenvolver toda aquela ideia até o final, qual é o pequeno experimento que eu consiga fazer para que eu valido aquela hipótese e, se for validada, eu vou crescendo em cima disso. Então, o treinamento ele te traz esse embasamento para você trabalhar nos 3 Vs. Construir a visão do produto, definir o que é valor e entrar num fluxo de validação ali usando o Scrum como ferramenta para te apoiar em cima disso. Beleza? Quem quiser saber mais, se inscreve aí no treinamento que eu te vejo lá e até a próxima.